que são os instrumentos da Suzana Pérez com a Soraya Napoleão, publicado em livro, o instrumento da doutora Zenita Gunter, que é utilizado no SEDET, o meu instrumento, que foi publicado em livro também, e mais recentemente, a gente ainda não conhece muito, mas a gente precisa conhecer, porque está disponível na página do Conselho Federal de Psicologia, o instrumento da Tatiana Nakano, que trabalha junto com a Solange Wester. Então, nós temos 4 instrumentos, que são instrumentos bacanas, para identificar estudantes em sala de aula e que os professores precisam estudar, conhecer, para ter uma ferramenta para identificar os alunos que estão mais adiantados que os demais. Porque, por mais que a gente fale em Vygotsky, nos nossos discursos acadêmicos e nas nossas falas, nas formações continuadas, enquanto gestores, nós continuamos classificando a escola como Piaget. Então, nós classificamos as crianças por idade, separamos as crianças nas salas de aula por idade, e quem faz isso é o Piaget. E por mais que a gente dissesse e lesse que essas idades não são rigorosas, a LDB faz com que elas sejam, porque a criança tem que ter 6 anos até o dia 31 de março para ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. Ela tem que sair do ensino fundamental até 15 anos no máximo. Ela tem que sair da educação básica até 17 anos no máximo. Isso está legislado. E saiu dessas faixas etárias, tem direito a SEJA, EJA, PEJA, educação de jovens e adultos, conforme o nome que se dê. Enfim, a prática da organização da escola é por idade. E é por causa da idade que a gente vê, muitas vezes, a criança superdotada, com altas habilidades de superdotação, sendo impedida de ter seus direitos reconhecidos, porque existe uma trave ali na idade que impede, ou uma trave na organização escolar que impede que a criança tenha o seu direito reconhecido. Como eu estou falando em identificação, eu não posso deixar de falar agora dos superdotados que têm um tipo de deficiência sensorial, mental, por causa da doença mental, não da deficiência mental, mas da mental enquanto doença, física, múltipla, e o transtorno do espectro autista. Por quê? Fomos nós, especialistas em superdotação, especificamente um americano chamado James Gallagher, quem falou pela primeira vez em dupla excepcionalidade nos Estados Unidos em 1975. E o que ele falava? Ele falava de superdotados com um tipo de deficiência ou dificuldades de aprendizagem, TDAH, dislexia. E essa dupla excepcionalidade, a Ângela Virgulin denominou de dupla condição, e eu venho trazendo mais recentemente, vocês vão começar a ver isso escrito, a terminologia dupla especificidade, quer dizer tudo a mesma coisa, gente. É altas habilidades com um tipo de deficiência, um tipo de dificuldade de aprendizagem associada. Quando nós estivemos em Brasília, a Ângela Virgulin fez uma palestra e ela apresentou um caso de uma menina com deficiência intelectual e ela chamou de dupla excepcionalidade, ou dupla condição. E eu fiquei muito aborrecida ali naquela hora, fiz uma defesa, enfim. O tempo passou, eu estudei, e eu resolvi no sentido assim, encontrei uma solução para não excluir ninguém. E hoje consigo colocar nesse conceito de dupla especificidade, mas não chamando de altas habilidades ou superdotação, pessoas que têm deficiência intelectual.
e que apresentam um talento específico não acadêmico. E aí eu chamo aquele conceito do Gifted Children americano, que é Gifted Children and Talent. Olha só, crianças superdotadas e talentosas. Gente, a gente já tem tecnologia no Brasil lá na política de 1974, na política de 1973, superdotados e talentosos, e na política que ainda era no governo Temer, 1994, e aí mudou depois, logo depois com a Declaração de Salamanca. Então, vocês vão ouvir falar de crianças com dupla especificidade, que são essas crianças que têm altas habilidades, e têm altas habilidades. Se fizer o teste de inteligência, o Raven, tanto a escala colorida, o Columbia, ou o Raven escala geral, a gente vai encontrar percentil acima de 95 disparado, crianças com autismo. Crianças cegas, crianças surdas, crianças com paralisia cerebral grave, tetraplégicas, crianças com deficiência múltipla, cega com paralisia cerebral, deficiência física grave, criança surda com cadeirante, mas com uma capacidade intelectual exuberante, mas que a escola não enxerga, porque esta criança só é contemplada via deficiência. E ela teria o direito de ser apontada no censo do INEP 2, 3 vezes, de acordo com a especificidade que ela tem. Isso já acontece quando ela tem deficiência múltipla. Mas eu não estou falando de deficiência múltipla, incluindo a deficiência intelectual. Eu estou colocando o talento. Porque quando a gente trabalha com o conceito de altas habilidades, com a medida de inteligência psicométrica, a gente não consegue colocar na curva de Gauss quem está abaixo do QI 70 no mesmo lugar de quem está acima de 130, porque a régua é a mesma. Então, a pessoa só pode estar acima de 115 ou abaixo de 70. Enfim. Dando continuidade aos direitos que estão na LDB, as crianças, eu recomendaria que os pais que estão aqui e os professores revisem a LDB, todo o artigo 59, porque lá estão todos os direitos que as crianças superdotadas apresentam na LDB. Quase fiquei sem bateria. Ok. Tem direito a currículo, métodos, técnicas, recursos, aceleração de estudos, professores especializados, educação para o trabalho, porque quem é atleta começa cedo, quem é ator mirim começa cedo, quem é artista plástico começa cedo, profissão, tem registro profissional. Todas aquelas crianças que trabalham na Globo, nas novelas, nos seriados, na Malhação, têm contrato de trabalho, protegido e amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lei trabalhista. Então, tem que ter escola para esse tipo de aluno, porque ele não consegue fazer atletismo 8 horas por dia, como os jogadores de futebol das divisões de base fazem, de manhã e de noite, e aí vai na escola na metade do dia, à tarde. Porque criança não pode frequentar a escola à noite, ele não pode treinar o dia inteiro, manhã e tarde, e vai à escola só à noite. Não, a noite é só para quem está fora da idade. Só para quem está em EJA. Você não pode colocar uma criança que faz atletismo na categoria ginástica olímpica de 6 anos de idade para frequentar o primeiro ano do ensino fundamental de noite. Ele tem que frequentar de manhã ou de tarde. E aí ele vai para o clube de manhã, à tarde ou à noite, ou ele vai para o clube de manhã e à noite.
mas ele tem que ir no horário diuturno para a escola. O acesso igualitário aos programas sociais, e hoje a gente sabe que os superdotados não têm acesso igualitário aos programas sociais, porque eles não têm gratuidade no ônibus. Então, quantas crianças não voltam no contraturno para o AE porque não tem a gratuidade? As crianças não têm, não precisam, e nós não vamos pedir benefício de prestação continuada, BPC. Eles não são deficientes. E nós temos que dizer isso com todas as letras. Criança superdotada não é deficiente, não precisa de BPC. Agora, quando ele tem uma deficiência associada, diagnosticada por uma equipe multidisciplinar, no caráter biopsicossocial, conforme a Lei Brasileira de Inclusão ampara os deficientes, aí ele pode ter o benefício de prestação continuada. Mas aquela criança que não está nessa condição, não. Nós temos que deixar o benefício de prestação continuada para quem precisa dele efetivamente, que são as crianças com deficiência. De novo, a LDB, e aí a LDB tem um artigo 59A, de novo, entra uma letra A, para falar do cadastro nacional, repete, o cadastro nacional ele é tão importante que ele aparece na LDB 2 vezes, e aí vai aparecer no artigo 59A, para ratificar que os sistemas de ensino têm que dar conta desse cadastro. Eu, particularmente, acho que não precisa, por enquanto não tem política pública de ação social, que é um diálogo que nós temos que ter com o Ministério da ministra Damares, para que a gente possa garantir política pública de ação social. E o artigo 60, que é o artigo normativo das instituições não governamentais que trabalham exclusivamente em educação especial. E aí nós sabemos que nós temos parceiros aos sistemas de ensino que são decorrentes de empresas e que são organizações não governamentais, que atendem no contraturno crianças dos sistemas públicos de ensino. Então, nós temos o SMART, ISMART, para Priscila isso, datilologizar o SMART. Nós temos o Instituto Rogério Steinberg, que é o IRS, e nós temos o Apontar, que é o antigo ILECA, mudou de nome para Apontar. E, gente, tem tantos outros programas que não dizem que atendem as crianças superdotadas, mas se a gente estudar os critérios de seleção, e o critério de seleção cai sobre o melhor rendimento na escola, essas organizações atendem superdotados sem declarar que estão atendendo superdotados, para fazerem um papel bonito na sociedade, dizendo assim, a gente não exclui. Não, a gente exclui sim, porque quando a gente seleciona pelo melhor rendimento escolar, a gente está excluindo quem não tem bom rendimento escolar, porque só entra quem tem o melhor rendimento escolar. E aí eu queria dizer a vocês que eu durmo todo dia de noite, tranquilamente no meu travesseiro. Por quê? A coisa que me causa mais dor nos sistemas de ensino público é o pseudo-discurso da inclusão, em que a gente mantém crianças superdotadas junto dos pares de idade, excluídos em sala de aula, excluídos na escola, porque ali eles não têm amigos no mesmo nível cognitivo, no mesmo nível linguístico, no mesmo nível social. E quem teve uma história de vida nessas condições sabe do que eu estou falando. Passou pela escola o tempo inteiro sem ter amigas, sem ter amigos. Os amigos e as amigas eram mais velhas, ou estavam fora da sala de aula nos gabinetes das professoras,
ou entre as amigas das suas mães. E que quando chegam na faixa etária dos 60 anos, isso não é para você, Karina, viu suas amigas todas desencarnarem antes dela, como a última mais recente, Dona Sara Coutsé, e se vê obrigado a fazer amizades mais novas, retardatárias, as mais recentes, e a brigar por manter essas amizades, porque senão não tem amiga nenhuma. Porque não vieram da escola aquelas amigas que as crianças normais têm. Mas que quem leu antes da hora não tinha. Porque quem lê antes da hora tem acesso ao conteúdo mais avançado. Os estudantes de ensino médio que vão para a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que começam a frequentar a universidade no ensino médio, passam a ter amigos doutorandos, mestrandos. O nível de conversa é outro. O nível de demanda é outro. Essa criança, que muitas vezes tem 10, 11, 12 anos, ela não entende aquele recreio de escola de educação básica em que fica um correndo atrás do outro para empurrar ali, pique, esconde aqui. Pique... Eles não entendem isso, gente. Porque a cabeça deles está habitada de questões científicas, hipóteses sobre Covid-19, música eletrônica, criança de 7 anos que solfeja música de Chopin e fica pensando nas notinhas do Chopin, ensinando para a irmã, pelo solfejo, quais são as notinhas que a irmã tem que tocar no teclado para ela tocar uma musiquinha. E a irmã é superdotada, mas o talento dela não é para música. Essa criança não tem amigo na escola. Ir para a escola significa ir para um ambiente de exclusão, porque ali não tem par entre as crianças da mesma idade. Direitos que estão na LDB, na resolução número 4, que estão relacionados com a teoria do Renzulli, que a gente não pode dizer que nossos direitos estão descolados de teoria, que é uma invenção legal, absolutamente. Está tudo relacionado com teoria. É a diferenciação do ensino regular para suplementação e complementação, que dá o direito que o aluno tenha na sala de aula regular, no atendimento educacional especializado, do plano de ensino individualizado, que está lá na resolução número 4 de 2009, que tem modelo publicado nesse livro que a gente ganhou, que a Ângela organizou com a Elizabeth, que a gente ganhou o prêmio Jabuti, porque eu não ganhei ele sozinho, claro, não fosse a Ângela a gente não ganharia nada, mas quem organizou o livro foi a Ângela. Lá está publicado um plano de ensino individualizado para os pais e professores verem o exemplo e poderem sugerir aos professores na sala de aula. Entrada precoce na escola. A resolução número 2 de 2001 prevê, a resolução número 4 de 2009 prevê, e se a gente souber argumentar corretamente contra o artigo 4º da LDB, que diz que não pode acelerar com 6 anos de idade, acelera na educação infantil, gente. A criança já sabe ler. Então, põe ela no primeiro ano dentro da idade de educação infantil, antes dela completar 6 anos. Então, quando ela completar 6 anos, não vai poder voltar com ela para trás. Ela vai ter que ser matriculada no primeiro ano com 5 anos de idade. Ela já sabe ler e escrever. Ela sabe calcular mentalmente. E se nós não conseguirmos, nunca se esqueçam do Conselho Tutelar, ele é um agente que pode estar junto com a gente, antes do Ministério Público.
porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê ações, artigo 70 e 73, contra a violência contra a criança. Não se pode violentar a criança. E segurar uma criança precoce em anos escolares que ela sofre, que produzem sofrimento, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 70 e 73. Leiam com todo carinho para orientar quem for pleitear a aceleração de estudos na justiça, se a escola não entendeu o que ela está lendo no documento oficial. As organizações não governamentais, elas estão amparadas por lei, artigo 60 da LDB, para atender o aluno superdotado no contraturno. As universidades e os centros de pesquisa estão mencionados na resolução número 4 de 2009, elas podem atender precocemente os alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio. A escola pública, já fiz uma defesa de quem tem filho para colocar em escola pública, porque é o espaço das políticas públicas, é o espaço dessa criança que tem de desenvolvimento maior. A gente sabe que crianças pequenas, muito pequenas, que têm um desenvolvimento cognitivo muito adiantado, dominam conteúdos escolares lá do 4º ano, 5º ano, não é na escola particular que a gente vai relacionar e lidar com isso, é na escola pública, porque lá a gente vai defender a política pública da precocidade. A sala de recursos, que, mesmo que ela seja multifuncional, a gente precisa conversar com o sistema público de ensino, para que a professora crie um horário específico e exclusivo para as altas habilidades. Porque se não houver esse horário específico e exclusivo, a criança que é excluída lá na sala de aula regular, ela vai ser de novo excluída na sala de recurso multifuncional. E aí são duas vezes excluído, no horário regular e no contraturno. Qual é a vantagem de ser superdotado? Tem vantagem? Nenhuma. Encham a boca para dizer isso nas escolas dos seus filhos. Não tem vantagem nenhuma em ser superdotado. Ele é excluído na sala de aula regular e ele é excluído na sala de aula do contraturno, na sala de recurso multifuncional, porque ele não recebe atendimento diferenciado. Uma outra forma da gente ainda identificar e oferecer atendimento de enriquecimento é oferecer oportunidades das crianças, qualquer criança, se candidatar às Olimpíadas do Conhecimento. Tem de tudo que vocês possam imaginar. Ontem mesmo eu estava fazendo essa pesquisa. Ciências, matemática, linguística, história, física para o ensino médio, física para o ensino superior, robótica, informática, tem de tudo. Geografia, tem de tudo. É só entrar no site e procurar. Quais são os tipos de Olimpíada do Conhecimento? Pergunta ao Google. Quais são os tipos de Olimpíada do Conhecimento? Quais são os tipos de Olimpíada na escola? E aí vem todas elas e tomar conta dos calendários. A gente pensa que só existe a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática para a Escola Pública. Não, tem a Canguru Internacional, que a prova é em fevereiro. E quem faz a inscrição são os pais, nas férias, não é escola não. Então, para o ano que vem, porque fevereiro já passou, ali em setembro, outubro, comecem a procurar Olimpíada Internacional Canguru de Matemática. Leiam o edital, verifiquem se o filho de vocês, a filha de vocês, tem idade para concorrer. É fantástico. São Gonçalo conseguiu, São Gonçalo é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, que conseguiu, há 3 anos atrás, que o primeiro lugar do 6º ano internacional fosse um aluno da escola pública, do município de São Gonçalo. O menino
radiante em brilhantismo, sabe? Radiosamente brilhante em matemática. Um menino, gente de comunidade, um menino pobre, um menino desses da autêntica escola pública. Gente, é emocionante ver a capacidade daquela criança mostrando o resultado na Olimpíada, fazendo o teste de inteligência, porque é onde eu posso ver, né? Eu não sou professora. Então, quando eu pude aplicar o teste de inteligência nele, é de emocionada, a gente ficar com o olho marejado. Como é que essa criança consegue fazer essa questão que é tão difícil, é para adulto, e aquele menino com 12 anos fazendo aquele tipo de questão. Em rápidas palavras, eu desenhei um panorama para vocês e gostaria, então, agora de, através da mediação da Karina, ver quais foram as perguntas que vocês colocaram no chat, quais são as perguntas que vocês vão continuar colocando no chat, para que eu possa responder caso eu não tenha abordado. A gente sabe que o caso particular do meu filho é complicado, né? Mas eu sei que as perguntas que muitas vezes vocês têm estão relacionadas ao caso particular dos filhos de vocês. Então, pode fazer a pergunta, não identifica a criança para preservar a identidade dela e faz a pergunta que vocês querem fazer. Tá bom, Karina? Ainda deixei assunto que eu não falei, que você sabe que eu não falei, para fazer pergunta. Vamos lá. Professora, antes de mais nada, eu quero representar todos os participantes e dizer parabéns, né? Você recebeu muitos elogios aqui, todos muito verdadeiros, a sua exposição foi muito brilhante, nos fez passear por meio dos vários textos legais, alguns textos que muitos de nós nem voltamos ou nem achamos que são importantes, e você, de modo leve, de modo sensível, de modo prazeroso, nos fez trilhar esse caminho de retomar as políticas, passando desde a conceituação até o atendimento. Nós temos muitas perguntas, muitos relatos de casos pessoais, enfim, quero parabenizar os nossos participantes, porque também trouxeram questões, perguntas, temáticas de grande valia, grande importância, e já quero aproveitar para dizer que muitas dessas perguntas que nós não teremos tempo para responder, para trabalhar aqui, serão temáticas das próximas lives, né? Então, toda quarta-feira à noite nós temos encontro para tratar de algum assunto que tenha a ver com superdotação, com educação de modo geral. E eu fui concentrando aqui alguns blocos temáticos, né? E uma das nossas questões que mais vieram à tona se refere à aceleração. A senhora abordou alguns aspectos, e essa é uma angústia que os pais trazem com muita frequência. Então, eu quero, através do que os nossos participantes trouxeram, perguntar para a senhora, né, se existe uma documentação específica para a aceleração. Eu posso ir pontuando algumas questões, a senhora responde de modo geral? Posso? Pode. Tá. Também, quais são as diretrizes para aceleração na educação infantil? Também queremos saber se a aceleração pode acontecer em qualquer idade, inclusive na universidade, e se existe hoje a previsão de que isso aconteça em disciplinas específicas. Deixa eu ver. Ok. E, por fim, dentro desse grande bloco, nós temos a pergunta da Letícia, que diz assim: se uma criança avança de série, mas estava na anterior por conta da data de corte, é considerado aceleração ou adequação de série? Então, vamos começar assim. Em primeiro lugar, existe uma lei federal
que emana os direitos gerais. Uhum. Há um acordo entre os entes federados, isso está na nossa Constituição, que estados e municípios têm autonomia para legislar a partir das suas constituições. As secretarias de educação, tanto as estaduais, a do Distrito Federal e a dos municípios, elas têm que criar documentos a partir dos conselhos estaduais, o Distrito Federal também tem um conselho estadual, ou conselhos municipais, que vão adequar a política federal às suas culturas, à sua Constituição, às suas possibilidades. Ninguém pode contrariar a lei federal, mas ninguém está proibido de inovar, de avançar. Então, é a partir da lei federal que estados, municípios e o Distrito Federal vão dizer o que é o direito da criança. Nem todo mundo fez o dever de casa. Então, quando uma família recorre ao Ministério Público e o Ministério Público faz o levantamento dos documentos legais, não encontra os documentos municipais ou estaduais, e ele carimba no parecer final, acelere-se, matricule-se, cumpra-se, é porque o município, o Distrito Federal, ou menos o Distrito Federal, mas os estados e os municípios não fizeram o dever de casa, que é legislar de maneira específica para os alunos com altas habilidades de superdotação. Porque quando eles escrevem genericamente, conforme o caput do artigo 58 da LDB, eles deixam omisso todos os direitos. Aí o promotor público vai lá ver que não tem nada detalhado, não. O como é que faz não está descrito, ele pega a lei federal e diz cumpra-se. Então, esse trabalho de casa, famílias e professores têm que fazer, junto aos órgãos estaduais ou municipais, para verificar quais são as determinações, resoluções, portarias, deliberações, instruções normativas. Cada um vai criar um documento específico para dizer como é que faz aceleração de estudos, atendimento educacional especializado em sala de aula regular, em sala de recursos, como é a formação desses profissionais especializados, tomando como base a LDB, a resolução número 2 de 2001 e a resolução número 4 de 2009, que são os 3 documentos norteadores dessas práticas. A aceleração na educação infantil, ela precisa dessa documentação, porque, para além dessas documentações que eu falei para vocês, existem as diretrizes nacionais da educação infantil, que fazem uma série de recomendações contra o aprender acadêmico, porque defende o paradigma da ludicidade. Contudo, desde o início do governo Jair Bolsonaro, já foi aprovado o Programa Nacional de Alfabetização. E o Programa Nacional de Alfabetização, ele tem braço, ele tem capilaridade na educação infantil. Então, ele diz como é que a educação infantil, quais são os direitos da criança na educação infantil. Vocês vão ouvir falar em literacia, numeracia, que são teses novas na alfabetização, na Política Nacional de Alfabetização. Vocês vão ouvir falar em evidências científicas. Então, eu sugiro que quem é professor que esteja aqui me assistindo, se matricule lá no curso
de formação de alfabetizador da página do Programa Nacional de Alfabetização da Secretaria de Alfabetização. Por quê? Porque lá vão trazer para vocês novos conhecimentos sobre o que se pensa hoje sobre a alfabetização. E não em paradigmas anteriores que ainda acham que ler aos 3 anos de idade faz mal para a mente da criança, porque a criança tem que brincar. Brincar do quê? Se ela brinca com os livros, se ela brinca com as letras, se ela brinca com os números, se ela brinca com o pensamento. Bom, as crianças com transtorno do espectro autista, elas não têm estruturas de relacionamento interpessoal. Elas não desenvolvem essas estruturas de socialização como as crianças que não têm o transtorno do espectro autista. Muitas crianças com transtorno do espectro autista vão aprender habilidades sociais interpessoais através da leitura. Porque um personagem diz para o outro como é que faz amigo. Gibi Turma da Mônica, por exemplo. Como é que faz amigo? Como é que a Mônica briga com os seus amigos com o seu coelho voador? Aquilo ali tem um ensinar a fazer, gente. E a criança autista, quando ela começa a se identificar com o personagem, ela traz para si o que o personagem faz. Então, a criança vai aprender a falar lendo. Ela não sabe falar. Mas dela ouvir o personagem falando e lendo, ela vai começar a fazer os primeiros insights, as primeiras relações, e ela vai aprender a falar lendo, com as palavrinhas apresentadas ali na legenda.